Caverna dos Tesouros, do capítulo 13, Noé. O capítulo 24, Início do culto dos ídolos. Capítulo 13, Noé. De todos os filhos de Sete, sobraram na montanha gloriosa somente esses três patriarcas, Matusalém, Lameche e Noé. Os demais haviam descido para as terras dos filhos de Caim. Quando Noé viu que os pecados da sua raça eram grandes, conservou sua alma na virgindade durante 500 anos. Então Deus falou com ele e disse: Casa-te com Aical, a filha de Namos, irmão de Matusalém, e neta de Enoque. E Deus fez-lhe uma revelação a respeito do dilúvio, que tencionava mandar, e disse: Quando forem transcorridos 130 anos, provocares um dilúvio. Constrói para ti uma arca para salvar os filhos da tua casa. Mas faze-a lá embaixo, na terra dos filhos de Caim. Todavia, a madeira deverá ser colhida na montanha santa. Deve ser edificada da seguinte maneira: o seu comprimento será de 300 côvados, segundo a medida do teus côvados, a sua largura de 50 côvados, e sua altura de 30. Do seu topo abatê-las um côvado. Faze 3 compartimentos no seu interior. O de baixo será para os animais selvagens e para o gado, o do meio para os pássaros e o de cima para os filhos da tua casa. Constrói também no seu interior uma câmara para os utensílios e uma para depósito dos alimentos. Faze também um ensino de ébano imune ao caruncho. O seu comprimento deverá ser de 3 côvados e sua largura de 1,5. De dentro dele deverá pender um martelo. Tocarás esse sino 3 vezes durante o dia, uma de manhã para que se reúnam os operários da construção da arca, uma ao meio-dia para o seu almoço, e outra à tarde para que se dirijam ao seu descanso. Ao ouvirem o som do sino, tão logo por te tocado, perguntarão: que foi que fizeste? Responde-lhes: Deus prepara-se para mandar um dilúvio de águas. E Noé fez segundo Deus lhe ordenara. Então, no espaço de 100 anos, nasceram-lhe 3 filhos, Sem, Cã e Jafete, e escolheu para eles mulheres dentre as filhas de Matusalém. Lameche viveu 770 anos, e morreu deixando seu pai Matusalém, ainda vivo, 40 anos antes do dilúvio, aos 21 dias de Elul, numa quinta-feira, quando Sem, o primogênito de Noé, contava 68 anos de idade. Então o seu primogênito, Noé, embalsamou, sepultou-o na caverna dos tesouros, e foi pranteado durante 40 dias. Capítulo 14, Os gigantes. A partir de então, somente Matusalém e Enoque permaneceram sobre o monte, porquanto todos os demais filhos de Sete abandonaram as fronteiras do paraíso e desceram para a planície, para junto dos filhos de Caim. Os filhos homens de Sete então misturaram-se com as filhas de Caim. Elas engravidaram e deram à luz homens avantajados, uma raça de gigantes, semelhantes a torres. Por esse motivo, escribas antigos incorreram em erro quando escreveram que os anjos desceram do céu, uniram-se às filhas dos homens, que por essa união geraram aqueles gigantes. Isso não é verdade. Falaram disso sem terem conhecimento. Vede bem, meus irmãos, ao lerdes isso, e ficai cientes de que algo assim não está na natureza de seres espirituais. E nem isso está na natureza dos demônios impuros, que praticam malefícios e se comprazem com o adultério. Não existem entre eles os gêneros masculino e feminino, e desde a sua queda, o número deles não aumentou nem em um sequer. Pudessem os demônios unir-se sexualmente com as mulheres, não teriam deixado inviolada nenhuma virgem em toda a raça humana. Capítulo 15, A incumbência de Noé. Matusalém viveu 969 anos. Aproximou-se então o dia do seu falecimento. Chegaram para junto dele Noé, Sem, Cã e Jafete, com suas mulheres. Pois de todos os descendentes de Sete que não haviam descido da montanha, restavam somente essas 8 pessoas. E até a chegada do dilúvio, não lhes nasceu mais nenhum filho. Reuniram-se ao redor de Matusalém e foram por ele abençoados. Abraçou a cada um e beijou-os com muitas lágrimas, enquanto deplorava a queda dos filhos de Sete. Então orou por eles e disse-lhes: de todas as famílias e gerações dos nossos pais, sobraram apenas 8 pessoas. Que o Senhor, Deus dos nossos pais, vos abençoe.
O Deus, que por si só criou os nossos pais Adão e Eva, e eles foram fecundos e multiplicaram-se, e assim foi por eles enchida toda a terra santa das imediações do paraíso, faça-vos também fecundos e numerosos, e seja toda a terra preenchida por vós, e possais ser salvos do terrível julgamento da ira que cairá sobre essa geração provocadora. Que ele esteja convosco e vos proteja. Que o dom que Deus outorgou ao nosso pai Adão vos acompanhe ao sairdes deste lugar santo. E que a bênção tríplice que Deus conferiu ao vosso pai Adão, a saber, a realeza, o sacerdócio e a profecia, seja o fermento que permanecerá infundido na vossa estirpe e na estirpe dos vossos filhos. Ouve bem, Noé, tu, e predileto do Senhor. Eu me separo agora deste mundo, como todos os meus pais. Apenas vos sereis salvos, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres deles. Cumpre tudo o que hoje te ordeno. Deus mandará vir um dilúvio. Quando eu morrer, unge o meu corpo e sepulta-o na caverna dos tesouros, junto dos meus pais. Toma contigo a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, e desce desta montanha sagrada. Leve contigo o corpo do nosso pai Adão, juntamente com esses 3 objetos sagrados, o ouro, incenso e a mirra. Deposita o corpo de Adão no meio da arca e sobre ele os objetos. Tu e teus filhos ficarão na arca do lado do nascente, tua mulher e as mulheres e teus filhos ficarão do lado do poente. Vossas mulheres não deverão procurar-vos, nem vós, a elas. Não comereis nem bebereis com elas, nem com ela. Vos deitareis, até o dia em que sairdes da arca. Pois essa geração provocou a ira de Deus, é indigna de permanecer nas proximidades do paraíso e dos anjos. Quando tiverem baixado as águas do dilúvio, saí da arca e habitai aquela terra. Mas, tu, Noé, bem-amado do Senhor, não deverás afastar-te da arca e do corpo do nosso pai Adão. Mas serve a Deus dentro da arca, de maneira pura e santa, todos os dias da tua vida. Aqueles objetos sagrados deverão ser depositados no Oriente. Ordena ao teu primogênito sem que, após a tua morte, leve consigo o corpo do nosso pai Adão e o transporte ao centro da terra. Lá deixe permanecer um homem da sua descendência, para ali prestar serviço. Este deverá permanecer casto durante todos os dias da sua vida, não poderá tomar mulher nem derramar sangue, e nem lá poderá haver casa de moradia. Lá ele também não poderá oferecer sacrifícios de animais selvagens ou de pássaros, mas oferecerá a Deus pão e vinho. Pois ali realizar-se-á a salvação de Adão e de todos os seus filhos. O anjo do Senhor o precederá e mostrar-lhe-á a salvação de Adão e de todos os seus filhos. O anjo do Senhor o precederá e mostrar-lhe-á o lugar que representa o ponto central da terra. E aquele que entra para o serviço do corpo de Adão deverá vestir-se de peles de animais. Não poderá parar os cabelos da sua cabeça, nem cortar as suas unhas. Deverá também permanecer solitário, por ser um servidor do Deus Altíssimo. Capítulo 16 A partida de Noé. Quando Matusalém acabou de dar essas incumbências a Noé, faleceu com lágrimas nos olhos e tristeza no coração. Ao morrer, no 14º dia de Adar, no 7º dia, ele contava 969 anos de idade, no 79º ano de vida de Sem, filho de Noé. Então o seu neto Noé ungiu o corpo de Matusalém com mirra, canela e aloés. Depois Noé e seus filhos sepultaram-no na caverna dos tesouros, e prantearam-no durante 40 dias. Passados os dias de luto por ele, Noé penetrou na caverna dos tesouros e abraçou e beijou os corpos santos de Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, e do seu pai Lameque, enquanto seus olhos derramavam lágrimas de grande dor. Então Noé tomou o corpo de nosso pai Adão, bem como o de Eva, seu primogênito, Sem, carregou o ouro, Cã, a mirra e Japete o incenso, e assim abandonaram a caverna dos tesouros. Ao descerem da montanha sagrada, prorromperam no choro convulsivo, por verem-se privados do lugar sagrado e da morada dos seus pais. Ergueram os seus olhos para o paraíso, choraram com dor, deploraram com tristeza, dizendo: Descansa em paz, ó tu, paraíso santo, morada do nosso pai Adão, que te perdeu ao ser privado da glória por contaminar-se de pecado.
Vê, inclusive na sua morte ele é expulso das tuas fronteiras, e juntamente com seus filhos, exilado no estrangeiro, na terra cheia de vícios, sendo os seus descendentes empurrados de cá para lá, na dor, na doença, no trabalho, no cansaço e na desgraça. Descansa em paz, ó caverna dos tesouros. Descansa em paz, ó morada e herança dos nossos pais. Descansai em paz, ó, vós, amigos e bem-amados do Deus vivo. Rezai pelo resto, os que sobraram de todos os vossos descendentes. Rogai por nós em vossa prece, ó vós, nossos intercessores junto a Deus. Descansa em paz, Sete, tu, o cabeça dos pais. Descansa em paz, Enos, guia da retidão. Descansai em paz Cainã, Maalalel, Jared, Matusalém, Lameche e Enoque, servos de Deus. Implorai com pena de nós. Descansa em paz, tu, montanha sagrada. Descansa em paz, ó porto e abrigo dos anjos. Ó pais, rogai por nós em dor, pois que ficaremos privados do vosso convívio. E nós haveremos de lamentar-nos com grande tristeza, por sermos atirados a uma terra estéril, onde teremos de conviver com os animais selvagens. Enquanto desciam da montanha santa, beijavam suas rochas e abraçavam suas belas árvores. Assim, enquanto derramavam lágrimas amargas, com grande dor e profundamente contristados, chegaram à planície. Então Noé entrou na arca e depositou o corpo de Adão no meio dela, e sobre ele as oferendas sagradas. Naquele mesmo ano em que Noé deu entrada na arca, encerrava-se o segundo milênio. Este abrangia o período partir da descendência de Adão até o dilúvio, segundo nos transmitiram aqueles 70 escribas sábios. Capítulo 17, o dilúvio. No sexto dia, no 17º dia do mês abençoado de Isjar, Noé entrou na arca. Pela manhã entraram no compartimento inferior os animais selvagens e os animais domésticos. Ao meio-dia, os pássaros e todos os insetos, no compartimento do meio. E à tarde, Noé e seus filhos se dirigiram à parte oriental da arca e sua mulher com as mulheres dos seus filhos para a parte ocidental. O corpo de Adão foi colocado entre eles, porque todos ali representavam os mistérios da igreja, pois, nas igrejas, as mulheres ficam do lado do poente e os homens do lado do nascente, para que os homens não vejam o rosto das mulheres e as mulheres não vejam o rosto dos homens. Assim, na arca, os homens ocupavam a parte oriental, e as mulheres a parte ocidental. E assim como o púlpito se erige no meio, o corpo de Adão também foi colocado no meio. E da mesma forma como nas igrejas reina paz entre os homens e as mulheres, assim também reinava paz na arca, entre os animais selvagens, os pássaros e os demais seres vivos. 5 Assim como lá, reis, sacerdotes, pobres e mendigos permanecem em pé de igualdade, em unidade e paz, da mesma forma na arca leões, panteras e outros animais ferozes viviam em perfeita paz com os animais domésticos, os fortes com os inferiores e fracos, o leão com o boi, o urso com o cordeiro, o filhote do leão com o bezerro, a cobra com a pomba, o gavião com o pardal. Quando Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos haviam entrado na arca, no 17º dia de Isjar, à tarde, foram fechadas as portas, e Noé juntamente com seus filhos encontraram-se numa triste prisão. Uma vez cerradas as portas da arca, abriram-se as comportas do céu, rasgaram-se os abismos e rompeu a massa oceânica das grandes águas que circundam a terra. Abertas as comportas do céu, escancarados os abismos da terra, foram soltos os ventos, romperam as tempestades e o oceano rugia e transbordava. Então os filhos de Sete, contaminados pela imundície da luxúria, correram para a arca e suplicaram a Noé que lhes abrisse as portas. E quando viram o volume das águas que os cercavam e que prorrompiam de todos os lados, foram tomados de terrível angústia e procuraram subir a montanha do paraíso. Mas não conseguiram. A arca estava fechada e lacrada, e na sua cobertura estava postado um anjo do Senhor, como timoneiro. E enquanto as ondas rugiam ao seu encontro, e eles começavam a submergir na massa revolta e terrível, cumpria-se a seu respeito a palavra de Davi: Eu disse: Vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo.
Mas por ter desfeito isso e desejado a fornicação com as filhas de Caim, assim vos também, como aqueles, sereis destruídos e morrereis da mesma forma que eles morreram. Capítulo 18. Fim do dilúvio. A arca, pela grande força da água, foi levantada acima da terra. Então afogaram-se todos os homens, bem como os animais selvagens, os pássaros, o gado e os insetos. De modo geral, tudo que se encontrava sobre a terra pereceu. E as águas do dilúvio elevaram-se 25 côvados acima de todos os cumes das altas montanhas, segundo a medida do Espírito. As torrentes avançaram e a água levou a arca para o alto, até alcançar as imediações do paraíso. Quando as águas foram abençoadas e purificadas pelo paraíso, volveram atrás, beijaram as rochas do paraíso e partiram para a devastação de toda a terra. E a arca flutuou pelas asas do vento sobre as águas, do oriente para o ocidente, do norte para o sul, descrevendo assim uma cruz sobre as ondas. A arca pairou 150 dias sobre a água, e no 7º mês, ou seja, no 17º dia de Tisri, chegou a um lugar de pouso, sobre o Monte Cardo. Então Deus ordenou que as águas se separassem. As águas superiores voltaram ao seu lugar no alto do céu, de onde procederam. As águas que romperam das profundezas da terra dirigiram-se para os abismos inferiores. E as águas do oceano a ele tornaram. Sobre a terra ficaram apenas aquelas águas que desde o princípio lhe foram destinadas, por aceno divino, para a sua necessidade. As outras, até o 10º mês, Shebat, tinham baixado gradativamente. No primeiro dia de Shebat, começaram a aparecer os cumes das montanhas mais altas, e passados 40 dias, aos 10 de Adar, Noé abriu a janela oriental da arca e despediu um corvo, para que lhe trouxesse notícias. Ele voou e não mais voltou. Quando as águas diminuíram um pouco mais sobre a terra, ele soltou uma pomba. Mas esta não encontrou nenhum lugar de pouso, e voltou para junto de Noé, na arca. Depois de 7 dias, ele despediu mais uma vez a pomba. E ela voltou, trazendo no bico um ramo de oliveira. Essa pomba representa para nós os 2 testamentos. No primeiro, o Espírito que falava pelos profetas, junto àquele povo que provocou a ira de Deus, não encontrou pousada. Mas no segundo, ele baixou tranquilamente sobre os povos, através das águas do batismo. Capítulo 19. A aliança com Noé. No 600º ano de vida de Noé, no primeiro dia de Nisan, haviam secado as águas na superfície de toda a terra. No 2º mês, ou seja em Ejar, no mesmo em que Noé tinha entrado da arca, no 17º dia, deixaram a arca a ele, sua mulher, seus filhos e suas mulheres. Quando deram entrada na arca, entraram separadamente, Noé com os seus filhos, sua mulher com as mulheres dos seus filhos. E os homens não conheceram suas mulheres, até saírem da arca. Naquele mesmo dia abandonaram a arca todos os animais selvagens, os animais domésticos, todos os pássaros e os restantes seres vivos. Depois de haverem descido da arca, Noé começou a cultivar a terra. Construíram também uma cidade e chamaram-na Temanon, por causa das 8 pessoas que saíram da arca. Depois Noé erigiu um altar e ofereceu sobre ele ao Senhor um sacrifício de animal puros e pássaros, e Deus acolheu o seu sacrifício. E ele estabeleceu com Noé uma aliança por todos os tempos, e jurou: nunca mais permitirei que aconteça um dilúvio. Da seguinte forma ele estabeleceu a aliança com Noé: afastou do arco a flecha da ira, nas nuvens, desprendeu dele a corda da indignação e estendeu sobre as nuvens. E nele não mais havia nem flecha nem corda. Pois quando antigamente esse arco estava retesado no firmamento contra a geração dos filhos do assassino Caim, estes viram a flecha da ira, assestada à corda da indignação. Capítulo 20. A maldição de Cã. Após o dilúvio, e após terem saído da arca, eles semearam, plantaram uma vinha e espremeram o vinho novo. Aproximou-se então Noé e bebeu dele. Depois que tomou, ficou embriagado. Enquanto dormia, descobriram-se as suas vergonhas. Então o seu filho Cã viu a nudez do pai, não a cobriu, mas riu-se e fez troça. Saiu e foi chamar os seus irmãos, para que eles também rissem do seu pai. Porém, quando Sem e Japete ouviram isso, ficaram muito perturbados.
Tomaram de um manto e entraram, caminhando de costas, procurando esconder o rosto para não verem a nudez do seu pai. Jogaram um manto sobre ele e o cobriram. Quando Noé acordou do sono do vinho, sua mulher contou-lhe tudo o que havia acontecido, mas ele mesmo já sabia o que se tinha passado. Então irou-se profundamente contra o seu filho Cã e disse: Maldito seja Canaã! Que ele seja o servo dos servos dos seus irmãos. Por que motivo? Pela culpa de Cã, justamente Canaã foi amaldiçoado. Quando ele era um rapaz crescido e chegara ao uso da razão, Satã introduziu-se nele e passou a ser o seu mestre no pecado. Ele renovou a obra da casa de Caim, confeccionou flautas e cítaras. Então os diabos e demônios entraram nelas e lá se estabeleceram. Tão logo o vento soprava dentro delas, os demônios cantavam e emitiam a sua voz forte. E quando as cítaras eram tangidas, os diabos atuavam por meio delas. Noé, ao tomar conhecimento dessas práticas de Canaã, entristeceu-se profundamente, pois que se renovavam as obras da perversidade pelas quais ocorrera a queda dos filhos de Sete, pois pela cantória, dança e pelo assanhamento dos filhos de Caim, Satã levou os filhos de Deus à perdição. E, pela música das flautas, avolumaram-se os pecados da geração antiga, a ponto de Deus irar-se e mandar o dilúvio. Agora Canaã, por ter tido o atrevimento de fazer isso, foi amaldiçoado, e a sua descendência passou a ser a serva dos servos. Trata-se dos egípcios, etíopes e mísios. E por ter sido Cã atrevido e zombeteiro em relação ao seu pai, foi denominado e conhecido até hoje como impúdico. Noé, porém, por intermédio do sono da sua embriaguez, indica a cruz do Messias, como dele fala o piedoso Davi no Salmo. O Senhor despertou como alguém que dormia, como um homem que lançou pela boca o seu vinho. Ousam dizer os hereges que Deus foi crucificado. Mas Davi nesse passo chama o Senhor, como também diz o apóstolo Pedro. Deus constituiu o Senhor e Messias, referindo-se a esse Jesus, que vos crucificastes. Não diz Deus, mas Senhor, com o que está a mencionar a unidade hipostática, que se juntam numa única filiação. Mas Noé, ao despertar do seu sono, amaldiçoou Canaã e rebaixou os seus descendentes à condição de servos. Depois dispersou-os entre os povos. E quando nosso Senhor ressuscitou da morada dos mortos, ele amaldiçoou os judeus e espalhou os seus descendentes entre os povos. Mas, como dito, os descendentes de Canaã foram os egípcios. Eles foram disseminados por toda a terra para servir como servos dos servos. E o que significava a servidão da servidão? Esses egípcios serão escorraçados por toda a terra, e carregarão fardos no pescoço. Os outros, aos quais foi imposto o jugo da submissão, não andam a pé, ao serem mandados em viagem pelos seus amos, e não carregam fardos no pescoço, mas montam a cavalo com honra, semelhantemente aos seus senhores. Mas os descendentes de Cã são os egípcios que carregam fardos e que ao viajar andam a pé, e com isso seu pescoço se curva sob o peso. Assim, eles são enxotados das portas dos filhos dos seus irmãos. Esse castigo foi imposto aos descendentes de Cã por causa da insensatez de Canaã, tornando-se dessa forma os servos dos servos. Capítulo 21 O Testamento de Noé. Depois de sair da arca, Noé viveu mais 350 anos. Depois ele adoeceu para morrer, e reuniram-se junto dele Sem, Cã, Japete, Arpaxade e Salé. Então Noé chamou perto de si o seu filho primogênito Sem, e falou-lhe em segredo: Escuta bem, meu filho, o que agora vou dizer-te. Quando eu estiver morto, entra na arca em que fostes salvos e retira de lá o corpo do nosso pai Adão. Mas não deverá ser visto por homem algum. Toma contigo pão e vinho, como provisão de viagem em seguida, leva contigo Melquisedeque, o filho de Malaque, pois, de todos os teus descendentes, ele foi por Deus escolhido para servir, na sua presença, ao corpo do nosso pai Adão. Depois parte e deposita-o no ponto central da terra, e faze com que Melquisedeque habite. O anjo do Senhor irá diante de vós, para mostrar-vos o caminho que devereis seguir, bem como o lugar onde deveis ser colocado o corpo de Adão, a saber, no ponto central da terra. Lá se concentram 4 extremidades, pois quando Deus criou a terra, emanou dele a sua força, e a terra brotou dessa força, prolongando-se em 4 direções, como polias e colunas.
Mas nesse ponto a sua força se fixou e permaneceu em repouso. Ali realizasse a redenção de Adão e de todos os seus filhos. Essa história foi transmitida geração após geração, desde Adão até nós. Adão passou essa incumbência a Sete anos, este a Cainã, este a Malaleel, este a Jared, este a Enoque, este a Matusalém, este a Lameche e Lameche a mim, e assim transmito-te hoje essa mesma incumbência. Essa história nunca mais será contada entre os vossos descendentes. Tu, porém, havia-te deposita secretamente o corpo de Adão lá onde Deus te indicar, até o dia da redenção. Após Noé ter transmitido tudo isso ao seu filho Sem, morreu com a idade de 950 anos, no segundo dia de Ijar, no sétimo dia. Capítulo 22, Inumação de Adão por Sem no Gólgota. Depois da morte de Noé, Sem cumpriu o que o seu pai lhe ordenara. Penetrou de noite na arca, retirou o corpo de Adão, depois lacrou-a de novo com o selo de seu pai, sem que fosse percebido por ninguém. A seguir, chamou Cã e Japete e disse-lhes: Irmãos, meu pai ordenou-me que eu partisse para as terras além do mar, para ver a situação da terra e dos rios, e tomasse depois para junto de vós. Minha mulher e os filhos da minha casa ficarão convosco, sob vossos cuidados. Responderam-lhe então os seus irmãos: Leva contigo um bom número de homens. Pois a região é infértil e desabitada. Também existem lá animais selvagens. Respondeu-lhe Sem: O anjo do Senhor irá comigo e proteger-me-á de todo o mal. Disseram então os seus irmãos: Assim sendo, vai em paz. Que o Senhor, Deus dos nossos pais, esteja contigo. Então o Sem disse a Malache, filho de Arpaxade pai de Melquisedeque, bem como a sua mãe Josadaque: Dai-me Melquisedeque, para que me acompanhe e me sirva de companhia ao longo da viagem. Disseram-lhe então os pais Malache e Josadaque: Fique ele contigo, e vai em paz. Então o Senhor ordenou aos seus irmãos dizendo-lhes: Irmãos, quando o meu pai morreu, obrigou-me por juramento a que nem eu nem qualquer um dos vossos descendentes penetrasse na arca, e foi selada com seu selo. E disse-lhes ainda: Homem algum poderá dela aproximar-se. Em seguida, Sem tomou o corpo de Adão e, juntamente com Melquisedeque, abandonou o seu povo, de noite. Então apareceu-lhes o anjo do Senhor, que foi à frente deles. O caminho lhes era muito leve, porque o anjo do Senhor dava-lhes forças, até chegarem àquele lugar. Chegados ao Gólgota, o ponto central da terra, o anjo indicou o lugar a Sem. Quando este depositou o corpo do nosso pai Adão no alto desse lugar, o chão abriu-se em 4 direções, na forma de uma cruz. Nele Sem e Melquisedeque colocaram o corpo de Adão. Tão logo ali o depositaram, os 4 lados do chão moveram-se e cobriram o corpo do nosso pai Adão. Então fecharam-se as portas da terra exterior. E esse lugar foi chamado Calvário, porque ali fora depositada a cabeça de todos os homens. Gólgota, porque era redondo. Aterro, porque sobre ele foi pisada a cabeça da serpente má, Satã. E Sábata, porque ali seriam reunidos todos os povos. Disse então o Sem a Melquisedeque: Tu és o servidor do Deus Altíssimo, pois Deus escolheu unicamente a ti para prestares serviço na sua presença neste lugar. Permanece aqui para sempre, e por toda a tua vida não te afastes deste lugar. E também não tomes mulher. Não cortes teus cabelos. Não derrames sangue aqui. Não sacrifiques nem animais selvagens, nem pássaros, mas oferece constantemente pão e vinho. E não construas nenhuma casa neste lugar. O anjo do Senhor descerá sempre e cuidará de ti. Então o Sem abraçou Melquisedeque, beijando-o e abençoando-o. Depois disso, voltou para junto dos seus irmãos. Então os pais de Melquisedeque, Malache e Josadaque, perguntaram: Onde está o menino? Ele respondeu-lhes: Morreu durante a viagem, e eu o enterrei. Então eles o prantearam com muitas lágrimas. Capítulo 23, A geração de Sem. Sem viveu 600 anos. Depois morreu. Seu filho Arpaxade, com Salé e Eber, sepultaram-no. Arpaxade havia gerado Salé com a idade de 35 anos. O total da sua vida alcançou 430 anos. Ele morreu e foi enterrado por seu filho Salé e Eber e Peleg na cidade de Arpaxade, que ele havia edificado em seu nome. Salé gerou Eber, na idade de 30 anos.
O total da sua vida alcançou 430 anos. Quando morreu, o seu filho Eber, com Peleg e Regu, sepultaram-no na cidade de Selishon, que ele edificara em seu nome. Eber, com a idade de 34 anos, gerou Peleg. A sua vida inteira alcançou 464 anos. Ele morreu e foi enterrado pelo seu filho Peleg, Regu e Serug, na cidade de Eberim, que ele havia edificado em seu nome. Peleg, com a idade de 30 anos, gerou Regu. A sua vida inteira chegou a 239 anos, e depois morreu. Nos dias de Peleg, todas as estirpes e descendência dos filhos de Noé transferiram-se do Oriente e assentaram-se numa planície na região de Senaar. Lá habitavam e tinham unidade de palavras e língua. Desde Adão, todos eles falavam a mesma língua, a saber, a língua siríaca, que é o aramaico, pois essa é a rainha de todas as línguas. Erram os escribas antigos quando dizem que o hebraico foi a primeira das línguas, e com isso misturaram o erro da ignorância aos seus escritos, pois todas as línguas do mundo procederam do siríaco, e todas as palavras dos livros relacionam-se com essa língua. Na escrita dos sírios, o lado esquerdo prolonga o direito, e da direita de Deus aproximam-se todos os filhos da esquerda, os gregos, os romanos e os hebreus. A direita aqui prolonga a esquerda. Nos dias de Peleg foi construída a torre em Babel. Lá confundiram-se as suas línguas, e dali foram espalhados por toda a terra. Esse lugar chamou-se Babel, porque lá foram confundidas as línguas. Depois da separação das línguas, Peleg morreu em grande tristeza, com lágrimas nos olhos e dor no coração, porque nos seus dias a terra ficou dividida. Foi enterrado por seu filho Regu, Serug e Nashor, na cidade de Pelegim, por ele edificada em seu nome. Havia então sobre a terra 72 línguas de 72 cabeças de estirpe, e cada nação de língua diferente escolheu para si um cabeça como rei. A linhagem de Japete abrangia 37 povos e reinos: Gomer, Javã, Madai, Tubal, Mesesh e Tiras, bem como todos os reinos dos Alameus. Todos esses são descendentes de Japete. Filhos de Cã são Cus, Misraim, Put e Canaã, com todos os seus descendentes. Os filhos de Sem são Elon, Assur, Arpaxad, Lud e Aram, com todos os seus descendentes. Os filhos de Japete ocupam os confins do Oriente, do Monte Nod, nos limites orientais, até o Tigre, e, pelos limites do norte, da Bactria ao Gadir. Os filhos de Sem habitam desde o Pars, no Oriente, até o mar, no Ocidente. A eles pertence o ponto central da terra. Possuem um reino e a realeza. Os filhos de Cã ocupam toda a parte sul, e ainda uma pequena parte do oeste. Regu viveu 230 anos, e gerou Serug. Nos dias de Serug, no seu 130º ano, reinou o primeiro rei sobre a terra, Nirnrod, o gigante, que imperou durante 69 anos. A capital do seu reino foi Babel. Ele viu no céu algo que se parecia com uma coroa. Mandou então chamar o tecelão Cisã, e este teceu-lhe uma semelhante e a colocou sobre a sua cabeça. Por isso se diz que a coroa lhe veio do céu. Nos dias de Regu, chegou ao término o 3º milênio. Capítulo 24, Início do culto dos ídolos. Nos seus dias, os misreus, isto é, os egípcios, elegeram para si o seu primeiro rei, chamado Pontus. Reinou 68 anos sobre eles. Nos dias de Regu reinou também um rei em Sabá, Opir e Shavila. Em Sabá reinaram 60 das filhas de Sabá, e durante muitos anos reinaram mulheres em Sabá, até o reinado do filho de Davi, Salomão. Sobre os filhos de Opir reinou o rei Leforão, que construiu Opir em pedras de ouro, pois todas as pedras de Opir são de ouro. Sobre os filhos de Shavila reinou Shavil, construtor de Shavila. Regu morreu com a idade de 239 anos. Foi enterrado por seu filho Serug, mais Nashor e Taré, na cidade de Oxim, que ele erigira em seu nome. Serug viveu 30 anos, e então gerou Nashor. Sua vida inteira alcançou 230 anos. Nos dias de Serug sobreveio no mundo o receio em face dos ídolos, pois nos seus dias, os homens começaram a fabricar imagens para si. Mas a introdução dos ídolos no mundo começou porque os homens estavam espalhados por toda parte, e não possuíam nem mestres nem legisladores, nem qualquer outro que lhes mostrasse o caminho da verdade, por onde deviam caminhar.
Por isso é que caíram em erros audaciosos. Alguns deles, no seu desvio, adoravam o sol, outros a lua e as estrelas, outros a terra e os animais selvagens, os pássaros, os insetos, as árvores, as rochas, os animais marinhos, as águas e os ventos. Por essa forma, Satã cegou os seus olhos, fazendo com que errassem nas trevas do engano, por não terem esperança na ressurreição. Quando alguém deles morria, fabricavam uma imagem que se parecesse com ele e colocavam-na sobre a sua sepultura, para que não se desvanecesse dos seus olhos a sua lembrança. Quando o erro se havia disseminado sobre toda a terra, esta estava repleta de ídolos de toda espécie, masculinos e femininos. Serug faleceu com a idade de 230 anos, e foi sepultado por seu pai Nashor, Taré e Abraão, na cidade de Sarejim, que em seu nome havia construído. Nashor gerou Taré, na idade de 29 anos. Nos dias de Nashor, no seu 70º ano, quando Deus viu que os homens adoravam os ídolos, aconteceu um grande terremoto. Todos cambaleavam, caiavam e perdiam o juízo. Mas outra coisa não fizeram a não ser aumentar a sua iniquidade. Nashor morreu aos 147 anos de idade. Foi enterrado por seu filho Taré e por Abraão. Taré, aos 75 anos, gerou Abraão.